Iniciamos o terceiro e último bloco no programa do Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o historiador, professor, autor de vários livros, professor Enio Chiappetti, ele que lançou agora no mês de outubro o livro O Despertar da Consciência. Professor Enio, eu tenho encontrado na leitura no livro O Despertar da Consciência e deparei-se com alguns comentários que é comum a gente ouvir na roda de amigos. Quando a gente entra num determinado ambiente, alguém sempre comenta, esse ambiente está carregado, olha, essa pessoa que está se aproximando assim, ela tem uma energia negativa muito ruim. Qual é a concepção, qual a análise de consciência que a gente tem dessa energia negativa, essa energia ruim? Querido Madruga, tudo é energia, absolutamente tudo. A matéria é uma energia condensada, Albert Einstein. Sim. Qualquer objeto levado a 300 mil quilômetros ao quadrado por segundo torna-se energia pura, qualquer matéria. Então, tudo é energia. Há energia que se vê e há energia que não se vê. É a coisa mais comum do mundo ter energias negativas, porque existem pessoas negativas, geram energias negativas. Não é porque nós não vemos que elas não estão presentes, fazem parte da nossa vida. Não existe lugar que você entra, meu amigo, que você sente um bem-estar e uma paz. Sim. Especialmente nas igrejas. Porque na igreja ninguém entra para roubar, ninguém entra para fumar, ninguém entra para se drogar, ninguém entra para fazer orgia sexual. A pessoa vai lá para fazer uma devoção de fé, então ele leva o melhor que ele tem. E muitas vezes ele vai lá para dialogar com aquilo que ele não conhece, o seu Criador. Então ele leva o coração puro, às vezes expressa seus sentimentos mais profundos, e isso fica impregnado nas paredes do templo. Só por causa disso, já é suficiente para a igreja ser um lugar sagrado. Muito mais ainda pelo que se realiza ali dentro como ritual, que eu considero também sagrado, independente da religião. Agora, se você vai num bordel, você me entende? Aonde que ali gera de tudo. Adultério, por que adultério? Porque o marido deixou a mulher em casa e ele está ali. Então gera uma energia de adultério. Ali gera uma energia de traição. E ela fica impregnada. O indivíduo entra e ele está dentro dessa atmosfera. Ele está dentro dessa energia. Portanto, é uma coisa plenamente real. Pode ser medida hoje, inclusive, com equipamentos. Enio, tantas pessoas fizeram perguntas a você e permita-me fazer uma pergunta. Não sei se está no seu livro, porque eu não li o conteúdo dele. Mas medo e angústia é real? Por que as pessoas hoje vivem esse clima de medo e angústia? O medo é gerado por aquilo que você desconhece. Quando uma pessoa tem dúvida, ele gera medo. Quando você conhece, por mais que aquilo possa ser assustador, deixou de oferecer resistência, medo. A angústia já é um processo que começa antes, com a ansiedade. O que é uma pessoa ansiosa? Aquela que quer fazer muitas coisas simultaneamente. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. É a pessoa ansiosa. Quando ele já aumenta esse grau, ele passa a ser angustiante. Angustiante é a pessoa que percebe que não consegue realizar mais todas as coisas, passa a se angustiar. E isso já gera uma desestabilidade muito grande. O terceiro passo é a depressão. Então a pessoa já jogou a toalha. Ele já vê que ele já não consegue mais sair. E obviamente, quando ele vê que ele não tem mais saída, ele se enche de medo. Professor, eu gostaria de entender por que as pessoas buscam a opção homossexual. Bom, primeiro, nem todo mundo busca uma opção homossexual. O homossexualismo é uma coisa que tem que ser estudada profundamente. Há que se compreender qual é a origem do homossexual. Ele é um homossexual por opção sexual? Pode ser. Assim como existe degeneração, existe a degeneração sexual também. O modismo seria um motivo hoje? Também, e esse é um grave problema da sociedade moderna.
A influência dos veículos de comunicação também seria, muito, professor? Muito, porque fazem com que isso seja normal. Então incentivam e dizem, deixa para você definir tua sexualidade mais tarde. Por enquanto você vai fazendo com um e com o outro até definir. Você nasceu assim, mas esquece, isso é irrelevante. Agora veja a profundidade que é a questão homossexual. A pessoa pode nascer hermafrodita. Ela nasce com os dois sexos. Então ela vai ter que fazer uma opção por um sexo. E aí cometemos outro erro. Sabe qual é o comportamento nesses casos? Perguntam para a pessoa que é hermafrodita, qual sexo que você quer ter agora? E daí vão fazer uma cirurgia e a pessoa escolhe se ele quer ser mulher ou homem. Isso é um grave erro. Por quê? Porque deveria fazer exame para saber quais são os gametas que prevalecem, masculino ou feminino, você me entende? Teste de hormônios, etc., para saber se aquele corpo está mais propício a ele ser homem ou mulher. O médico, a autoridade, a ciência é que deveria dizer para a pessoa: este é teu sexo. Agora, você é livre, como tem a liberdade, o livre-arbítrio, de escolher o que você quer. Mas não se passa por essa experiência. E existe um outro problema que a ciência desconhece, que a sociedade, de um modo geral, desconhece. Que apenas quem estuda as ciências espirituais tem conhecimento de causa. E aí, professor, o que o senhor diria para os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, que são homossexuais? O que o senhor diria para eles? O que eu digo para todo mundo: você é livre para fazer suas escolhas. Porém, cada escolha tem consequências. E nós temos que arcar com as consequências de nossas escolhas. Se a pessoa está disposta a arcar com as consequências, ele é livre. E nós temos que respeitar. A consequência qual seria do homossexual? Existem consequências graves, porque se você pegar dois fios positivos e grudar um no outro, você tem o quê? Um curto-circuito. Então, vamos por analogia. Você pega dois polos positivos, você une, obviamente que vai ter um curto-circuito. Então, existem consequências ainda desconhecidas dessa atitude. Mas volto a dizer, a pessoa é livre e nós temos que respeitar a liberdade das pessoas e respeitar e amar a maneira que a pessoa é. Porque nenhum ser humano pode criticar outro ser humano. Nenhum ser humano pode julgar outro ser humano. Sim. Porque o ser humano é livre para as suas atitudes. Mas ele paga as consequências das suas escolhas. Se uma pessoa escolheu a beber, por exemplo, vai pagar as consequências com uma cirrose hepática. Se ele escolheu droga, enfim, tem as consequências. Tudo tem consequência. E, obviamente, que esse ato também tem consequência. Professora, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu queria aqui já fazer um convite. Nós temos, o assunto é bastante amplo, o livro tem informações interessantíssimas, que em 30 minutos é humanamente impossível a gente debater todos os assuntos aqui que consta no livro e que a gente gostaria que levasse informação para os nossos telespectadores. Eu gostaria de, antes do senhor fazer essas considerações finais, eu gostaria de convidar já o senhor, se o senhor poderia já se comprometer aqui com eu e o Adir, o programa Nentofato e a nossa direção, para a gente fazer esse programa num segundo momento, um outro bloco, para a gente terminar e concluir esse debate que ainda ficou muito para a gente fechar essa discussão. Eu gostaria de fazer esse convite e ver se o senhor aceita aqui em frente às telas da TV Beltrão. Sem problema nenhum. Consideramos essas questões de utilidade pública. O ser humano tem direito de conhecer e de saber. E sempre que nos oferece uma oportunidade que nem vocês estão nos dando, é nossa obrigação estarmos aqui. Por isso, está desde o momento aceitado. Aliás, Madruga, até nesse próximo programa, eu acho que o telespectador não pode perder, eu gostaria de abordar um assunto que eu acho que é de extrema importância, depressão, e que um dos seus capítulos fala disso. Eu acho que é um dos grandes males da humanidade hoje, depressão. Eu acho que nós podemos entrar aí num debate muito interessante e contribuir pela qualidade de vida de muitas pessoas. E também as profecias que o professor Enio relata aqui no livro, que é importantíssimo a gente aqui debater. Mas queremos agradecer aqui, em especial, então, a sua participação, professor Enio, e já também agradecendo por o senhor estar aqui no programa próxima semana para a gente dar continuidade na segunda parte
do debate que a gente está fazendo em cima do livro O Despertar da Consciência. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.